começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, a quem já digo boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, meu amigo Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos, nossos telespectadores, pessoal também da rádio. Nossa saudação toda especial, começando a semana aí, né? Deus nos abençoe e que todos acompanhem o Tá Na Hora aqui, de segunda a sexta-feira, sempre ligado aqui nesse horário conosco. Ricardo tá concentrado, tá apurando notícias. Tá apurando. Tô aprendendo com o John Coutrin, né? Boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Valeu, vamos lá, vamos para o primeiro assunto, porque a pauta hoje promete, hein? Após uma semana de viagem à Europa, a convite do presidente Lula, Brandão, o governador do estado, reassume o posto, né? Mas Camarão já tem data para retornar aos Leões, Ricardo. Pois é, primeiro a gente precisa destacar que a viagem foi produtiva, né? Pelo menos no aspecto do alinhamento de atração de investimentos para o Estado, né? O governador esteve na França reunido com representantes da empresa Axens, né? Essa empresa discute refinarias modulares, né? Ele esteve também na França com o pessoal da Unesco, tratando de ações ligadas ao Bumba Meu Boi e aos Lençóis Maranhenses. E o Maranhão foi o Brasil inteiro, né? Mas o Maranhão, por ser um dos maiores produtores, foi muito reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal ali na questão da febre aftosa, né? Que o Brasil conseguiu superar isso e agora nós podemos voltar a vender carne para o mundo todo. Na Suécia, ele visitou uma empresa que é interessada em investir em hidrogênio verde, né? Que é, a meu ver, um ponto que precisa ser de fato explorado pelo Maranhão, né? O Nordeste tem todas as condições para desenvolver hidrogênio verde. Bem aqui pertinho, o Ceará está bem adiantado, já tem investimentos sendo feitos nesse setor. Agora já vem uma outra viagem do governador, né? Ele vai para a Inglaterra e para a Itália já nesse mês, salvo engano meu, a viagem prevista para dia 19, né, John? Salvo engano meu é dia 19, mas essa agenda e o que será tratado lá fora certamente será previamente ou oportunamente divulgada para o conhecimento de todos. Nesse período aí o deputado Ricardo Rios e hoje a oposição continuarão governistas, né, Ricardo? Por mais um tempo, não é? Continuarão governistas por mais um tempo nessa... acho que eles já passaram, acho que foi 8 dias, né? 8 dias. 8 dias. O deputado Otelino, Carlos Lula, Rodrigo Lau, Ricardo Rios, Leandro Belo, Júlio Mendonça, Fernando Braz, esqueci de algum? Não, é isso mesmo. Esses deputados de oposição viraram deputados governistas, né? E o Ricardo Rios até chegou a brincar, né? Foi. Agora eu sou deputado... Sou da base do governo, sou deputado governista. Até sábado, né? Até sábado. Mas agora eles já têm a partir do dia 19 também, passarão a ser deputados governistas de novo, com a ascensão do Frio do Camarão ali, né, Olavo? No Palácio dos Leões, não é? Então, e dessa vez o governador vai para a Inglaterra, não é isso? Inglaterra e Itália. Pois é, aperfeiçoar o governador, que é bom de inglês, né? Vai aperfeiçoar ainda mais o seu idioma. E segundo, ele foi professor de inglês, vocês sabiam? Brandão? Não sabia. Está no currículo dele. Está no currículo dele, Carlos Brandão, professor de inglês. Morou nos Estados Unidos. Então deve ainda lembrar alguma coisa de inglês, Ele né? só não lembra 2024. Quando chega em 2024, ele fala em português, o 2024. Segundo o vídeo que a gente tem, né? Que correu aí as redes sociais. Mas ele vai treinar 2025 agora. Pois bora lá. Então, ele até pode. Ele costuma assistir a gente todo dia, o Tá Na Hora Maranhão. Deve estar achando graça lá e dizendo: esses sacanas, 2025 eu sei falar. Pois pronto, tá então essa viagem mais uma vez. Aí você falou dia 19, eu lembrei que tem um calendário importante aqui na capital, que é a Arquidiocese realiza, dia 19, o Corpus Christi, que nesse ano vai ser lá no Castelão, né? E aí o governador não vai estar presente. Né? Aí tem esse grande evento aí, mas enfim, tem essa reunião, essa viagem internacional, mais uma para o governador. Há de se confirmar também se é de fato de 19, eu posso estar equivocado, né? Pronto, sei que é agora em junho. A gente vai falando aqui, É agora, né? é agora.
Mas certamente o Camarão estará nesse evento aí da Arquidiocese. Ainda que representando o governo. E ele é muito católico, né? O Camarão é muito católico. Verdade. Ele tem acho que um crucifixo de madeira, uma coisa assim. Uma vez eu entrevistei ele falou sobre esse objeto que ele é ele carrega, né? E, enfim, muito católico realmente. Agora, Olavo, John, essa turma que faz aí essa parte sendo governista, né? Enquanto o Camarão assume o governo, é ruim, pode não dar vontade de fazer o caminho de volta para a oposição, porque ser governo é bom. Tem uma frase, a turma atribui ao Sarney, eu não creio que tenha sido ele, mas é uma frase inteligente, que diz assim, terno branco, dente de ouro e oposição só é bonito nos outros. Agora tem um detalhe que o Felipe Camarão não está fazendo agenda dentro do Palácio. Isso que eu te ia falar, né? Pois o destaque é que ele não evitou aí essa agenda dentro do Palácio, né? Eu não sei se por respeito institucional, né? Ou se com medo de uma escuta, um negócio lá qualquer. Alguma coisa ele tá com medo, né? Do Palácio, eu não sei. Vai que, né? Alguma escuta lá. Talvez nem por ele, mas pelos comunas, os comunistas que vão para lá. Né? Aquela foto que a gente até mostrou aqui com a reunião com o pessoal do PL, não foi no Palácio, não né? Foi, a gente tinha começado a falar, mas olha, o fundo não era do Palácio e tal. E outras fotos institucionais que ele tirou com outras autoridades, outros políticos, realmente não foi no fundo ali, não foi um cenário, uma sala, enfim, do Palácio de fato. E isso foi ressaltado por um jornalista, não me lembro quem aqui, mas falou realmente de que ele teve evitando realmente ter essas agendas dentro do Palácio dos Leões. O Camarão não quer sentar na cadeira de governador, né? Não quer sentar na cadeira do Brandão. Não sei se o Brandão deixar a cadeira para ele também, né? Vamos ver como é que vai ser essa próxima viagem internacional do governador Carlos Brandão, e ele vai voltar a ser governador em exercício, interino, né? Em exercício. Vamos girar aqui com a nossa pauta, porque o Ministério Público Estadual emitiu parecer contrário ao pedido apresentado pelo PL e pelo Republicanos, que solicitavam a cassação da chapa do Podemos por suposta fraude na cota de gênero, né, nas eleições de 2024 aqui em São Luís, John. Olavo, esse parecer, não é? Ele até contrariava outro. E a gente viu aí essa questão desses candidatos da chapa do Podemos, candidato a vereador aqui em São Luís, que houve essa denúncia relacionada à fraude, né? A candidata Brenda Carvalho, que teve 18 votos e recebeu 300 mil do fundo, ela mesma fez a denúncia, né? Expôs mensagens de WhatsApp, a Brenda Carvalho, que trata de negociação desse fundo, desses 300 mil, com a direção do partido Podemos, né? Que seria transferir isso para essa gráfica, e talvez nem material gráfico foi confeccionado, pelo menos o total, né, para justificar o valor transferido. Ou seja, esse valor de 300 mil, que era para a Brenda usar na campanha, parte dele foi utilizado com outras finalidades. E isso ela expôs em mensagens, em transferências, na própria rede social dela, né, a Brenda Carvalho. Ou seja, aí isso ensejou uma denúncia contra a chapa do Podemos, que envolve os vereadores eleitos aqui em São Luís, o Fábio Macedo Filho, o Wendel Martins e o Raimundo Júnior. São esses 3 nomes. E agora o Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer, né? O Ministério Público Eleitoral ele descartou as acusações de fraude à cota de gênero supostamente ali cometidas pelo partido, né? E diz aqui que o parecer destaca a apresentação de evidências como fotos, vídeos e materiais de campanha que demonstram a efetiva participação das candidatas nas atividades eleitorais, segundo o Ministério Público Eleitoral. Foi apresentada, né, foto das pessoas fazendo campanha dessas candidatas supostamente laranjas. A promotoria reforçou ainda que a baixa votação não configura por si só uma candidatura fictícia e que a avaliação de irregularidades deve se basear em provas concretas. Agora sim, é meio estranho uma candidata receber 300 mil e obter 18 votos. É uma votação muito baixa, baixíssima. Ainda mais que a gente viu fotos dela no Rio de Janeiro, não é? Uma pessoa fazendo campanha no Rio de Janeiro... Em pleno período de campanha eleitoral, pois né? Será se eles olharem essas fotos, né?
Mas a gente respeita a decisão. Obviamente que a gente não tem aqui o que foi enviado, né? O Ministério Público ali apurou. Mas, de certa forma, causa aí uma estranheza, né? Uma estranheza, mas obviamente que isso vai ainda para o TRE, a juíza vai avaliar, pode subir, né? Então, vamos aguardar como vai se pronunciar o tribunal, né, Olavo, diante do que está sendo colocado. Na possibilidade aí da chapa cair, se isso ocorrer, aí já tem gente de olho, não é? O próprio Matheus do Beiju, que é do PL, a esposa do Domingos Paz, não é, a Josélia, e também um outro nome que estaria também aí de olho nessa vaga, né, que seria o Severino Salles. Então, seriam esses 3 nomes aí que poderiam assumir caso a chapa do Podemos caia, mas ainda é muito cedo para dizer o que vai acontecer. Às vezes isso demora, não é? Pode até levar para outro ano, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão quer finalizar todas essas ações eleitorais, se eu não me engano, acho que até setembro, viu, Olavo? Acho que eu vi uma declaração, não sei se foi do presidente, eles querem aí analisar todos esses casos no máximo até setembro, outubro desse ano. Vamos ver. A Rosaldina Oliveira, ela mandou para mim aqui no meu Instagram pessoal, dizendo que os Correios lá do João Paulo tá um calor infernal, o ar-condicionado não funciona, não tem bebedouro, não tem cadeira para sentar. Foi olhar a questão lá do INSS para fazer aquele ajuste lá, aquele auxílio que tem dentro da agência dos Correios para o INSS. E aí ela disse que se a gente pudesse fazer ali uma reclamação, tá aqui então, Rosaldina, a gente reclamando aqui então para ver o que a gente consegue aí para resolver essa questão aí dos Correios do bairro João Paulo, que ela está dizendo que a agência está quente, que só um inferno puro, como ela falou aqui, né? E ela disse que está assistindo um alô aqui no Caratati, lá no João Paulo, ela é o Caratatiba, não é? Caratatiba. Rosaldina Oliveira, obrigado pela audiência, obrigado aqui pela mensagem no Instagram, valeu, brigadão. Daqui a pouco a gente continua aqui no nosso WhatsApp 21069403 para falar com os nossos telespectadores, os ouvintes e os internautas que estão com a gente nesse momento. Olha só, o primeiro encontro maranhense em defesa da vida, promovido pelo deputado federal Alan Garcês, reuniu parlamentares como Nicolas Ferreira, Damares Alves, Mical Damasceno, entre outras autoridades. O evento foi marcado por cobranças às senadoras do Maranhão e ainda pela presença de um palestrante denunciado por homicídio. Vamos ver o vídeo. Esse estado tem 2 senadoras, né? Uma eu tive o desprazer de conhecer na CPMI e a outra não sei nem o nome. Só que são 2 mulheres, tá? Só um minutinho, pessoal. São 2 mulheres que não abriram a boca para poder defender uma mulher que foi, assim, terrivelmente desrespeitada no privado. Eles são dessa forma. Em público, são defensores da democracia, da tolerância, das mulheres, né? Só que no privado são o que na verdade são. Então, o que eu digo aqui para vocês? Quando uma pessoa se cala sobre uma pauta, pode ser aborto, pode ser sobre corrupção, pode ser sobre qualquer coisa, você está dando força para quem ataca. Tá aí, deu o que falar esse encontro, com alguns momentos, algumas falas que repercutiram muito nas redes sociais, não é isso, John? Muitas falas, inclusive esse discurso aí, essa fala do deputado Nicolas Ferreira. A Mical participou do evento, foi muito esperta, né? Ela chamou lá o Nicolas junto com a Damares, também a Damares já lançou essa pauta nacional e mostrou lá os prints, né? As conversas lá pro Nicolas. Obviamente que o Nicolas é um deputado hoje federal que tem uma amplitude nacional, não é? Ou seja, já está tentando nacionalizar a questão. Aliás, reforçar ainda mais, né? A deputada Mical. Então, aproveitou esse evento aí, colou no Nicolas e aproveitou para, portanto, aí repercutir esse caso, né, envolvendo o Felipe Camarão. Todo mundo já sabe o que aconteceu nessas conversas vazadas, com mensagens misóginas e sexistas contra a Mical, que teriam partido do Felipe Camarão, são atribuídas a ele, não é? Esse evento é um evento que teve participação de representantes da direita, local e nacional. A gente viu que poderia ter lotado mais, não conseguiu lotar totalmente o espaço, mas teve uma quantidade boa de participantes ali.
Acho que a fala que mais repercutiu foi essa do Nicolas. A Damares também esteve lá. Foi um evento em defesa da vida. E tiveram vários palestrantes, não é? Essa questão do Gustavo Gaia, né? Que é esse deputado, ele fala. Teve acho que foi o Wesley que abordou ele, o Wesley Souza, foi candidato a vereador, e abordou o deputado Alain para falar sobre essa questão do Gustavo, que ele é acusado, não é isso, de homicídio, por conta de supostamente estaria bêbado no racha, e aí não teria como falar de vida se ele, portanto, aí participando dessa situação, não é? Mas, de certa forma, a direita tentando se organizar aqui no Maranhão. O Nicolas é um grande representante. Ele chegou até tomar o Guaraná Jesus, né, brincar aqui, assim como fez o Bolsonaro quando veio também ao Maranhão. Esse vídeo também repercutiu, mas de certa forma foi um evento aí para fortalecer a direita. Eu não vi lá, foi o Laésio, né? Vocês viram o Laésio lá? Não, se foi, não repercutiu, né? Eu não vi o Laésio por lá, não é? A vereadora Flávia Berti estava num outro evento do PL Nacional, não tinha como estar presente também. Mas eu vi a Mariana, acho que de Imperatriz, esteve por lá, alguns nomes também de deputados, né, também, de outros estados da direita. Ou seja, foi um evento aí para, pelo menos, demonstrar um pouquinho de força aqui, tentar reunir e organizar, já que a gente tem visto, Ricardo e Olavo, muitas das vezes é a própria direita trocando farpa, né? Não sei se vocês acompanharam nos últimos meses, a própria direita se degladiando aqui no Maranhão. Mensagens vazadas também, né? Prints, aquela coisa toda, que um estava querendo atacar o outro nas redes sociais. E pelo menos nesse sentido a gente viu, eles estão tentando se organizar. Não falaram de candidatura, não é, para o próximo ano ainda, de eleições do próximo ano, quem será a governador, a senador, não tocaram nesse assunto. O provável candidato seria o Laésio, não apareceu no encontro. Mas, de certa forma, a gente observa aí, Olavo, que a direita precisa ainda, não é, se fortalecer mais no estado do Maranhão, precisa se organizar ainda mais para tentar emplacar, né, um nome para as eleições do ano que vem. E a gente vê, por exemplo, uma análise que observei, umas pessoas comentando até, Ricardo, é de que o Nicolas Ferreira tem uma força muito grande lá no sul, sudeste, lá para a região até centro-oeste, mas aqui no Maranhão não se viu tanta força assim do Nicolas, né? Não foi aquela coisa assim que se esperava de movimento, até nas redes sociais. Ele é uma liderança ainda localizada ali, né, estadual, em Minas Gerais, ali na região do Sudeste, e não passa daquela região. Agora me chama a atenção o nome do evento, porque os políticos são assim, eles planejam a ação, mas nunca com o objetivo dele. O objetivo é mexer aí com a direita, né, fazer o movimento político, mas o nome... Primeiro encontro maranhense em defesa da vida. Aí tem lá esse Gustavo Gaia, que em 2000, esse deputado Gustavo Gaia se envolveu num acidente de trânsito, estava bêbado, com o rabo cheio de cachaça, matou 3 pessoas lá na cidade de Rialma, no interior de Goiás. Bom, isso foi em 2000. Em 2015... ele voltou a ser flagrado dirigindo automóvel, já agora na capital, Goiânia, quando ele colidiu com a proteção de um ponto de ônibus. Por sorte, não matou mais ninguém, né? Matou 3 lá naquele primeiro acidente, ele toldadão, cheio de cachaça. E em 2015, bateu lá, colidiu contra um ponto de ônibus. Agora, vamos lá, a turma até Encontro Maranhense em Defesa da Vida. Eu não vi essa turma defender a vida durante a pandemia da Covid. A pandemia da Covid-19, o governo Bolsonaro foi a negação da gravidade da pandemia. O governo Bolsonaro demorou na compra de vacinas. O governo Bolsonaro promoveu tratamentos ineficazes com essa cloroquina, um vexame. O governo Bolsonaro foi uma desorganização no Ministério da Saúde, trocou vários ministros durante a pandemia, inclusive um competente, que era o primeiro lá, o Luiz Henrique Mandetta, que estava fazendo um trabalho eficiente, pelo menos tentou fazer. E teve ainda a desorganização
naquela crise do oxigênio em Manaus. O governo demorou a aceitar que estava faltando oxigênio em Manaus. Os caras mandaram oxigênio para Manaus, o oxigênio foi parar no Acre, para ver como o governo era. Além da desinformação, conflitos com governadores, vocês vão segurar aí que eu vou descer a lenha aqui agora. A CPI da Covid apurou tudo isso, né? Aí vem com história de primeiro encontro maranhense em defesa da vida. Como diz o maranhense, me compra um bode? É. Falou tudo, Ricardo. Obrigado pela... A gente estourou o tempo aqui, mas amanhã a gente volta com outros assuntos. Tinha outros assuntos aqui na pauta, a gente vai deixar aqui guardados, que a gente vai amanhã trazer aqui na nossa bancada, na nossa resenha. Senhores, obrigado pela participação. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.